tela? Sim. Beleza. Hoje a gente começa a falar sobre a construção do Estado brasileiro. Deixa eu só liberar aqui quem está entrando. Deixa eu mostrar. Hoje a gente começa a falar sobre a construção do Estado brasileiro, tá? Um tema bastante demorado. Ele vai levar mais ou menos de 3 a 5 aulas, porque a gente fala basicamente de todo o processo da transição da colônia para o Brasil Império, né, até a transição do Império para a República. Então a gente está falando de um movimento que leva mais ou menos 100 anos, tá? E é um dos temas mais importantes para o Enem e para as provas das particulares também, porque a gente está falando do nascimento do Brasil enquanto nação, enquanto Estado, né? E aí, só para a gente alinhar aqui os discursos e os entendimentos, lembra para mim quais são os 3 elementos que formam o Estado. A gente chegou a abordar isso, inclusive, na aula de formação dos Estados nacionais modernos. Quais são os 3 elementos que formam um Estado? Fala para mim. Um de cada vez. A unificação. Tem a ver, mas quais são os 3 elementos que compõem um Estado? O próprio nacionalismo, identificação. Beleza, a gente vai chamar isso de povo, tá? Ou seja, um grupo de pessoas que se identifica com aquela ideia de nação. O que mais? Faltam 2 elementos. Território. Boa, território, que está relacionado àquilo que acho que a Emiliana falou, né, de unificação, né? E tem mais um elemento que faz parte do Estado. O exército. Está dentro desse terceiro elemento. Que, inclusive, geralmente as pessoas acabam confundindo esse elemento com a própria ideia de Estado. Então, mas em relação com a economia, não tem? Não deixa de ter. Tem a ver com regras, leis? Tem a ver com regras, leis. Esse terceiro elemento, inclusive, é o que garante o exercício das regras e leis que mantém a própria existência do Estado. Que terceiro elemento é esse? Leis unificadas? Não. A gente está falando do governo. Então, governo, território e povo são os 3 elementos que formam todo e qualquer Estado. Não quer dizer que um Estado precise ter esses 3 elementos, né, formados e alinhados na mesma etapa do desenvolvimento. São elementos que não necessariamente vão acontecer ao mesmo tempo, da mesma forma e da mesma forma para todos os países, né? No caso do Brasil, a gente pode afirmar aqui que entre governo, território e povo, o último a ser formado foi o povo, né? Porque, muito embora o Brasil se tornasse um país independente em 1822, a população, né, que a gente vai chamar de povo brasileiro, só entendeu a ideia de nação brasileira no final do século XIX, né? Então, território, governo e povo, desses 3 elementos, o povo foi o último a ser formado. O território foi o segundo a ser formado, porque o Brasil só ganhou a dimensão que ele tem, só passou a ter a territorialidade que ele possui quando os países vizinhos reconheceram as nossas fronteiras. Isso acontece na segunda metade do século XIX. Então, desses 3 elementos, o primeiro a ser formado é um governo. O que não quer dizer que o povo reconheça aquele governo formado, tá? Nós vamos observar aqui ao longo do tempo que o povo, de fato, ele só vai entender que existe um governo único e que esse governo é legítimo com o passar do tempo. Então, quando a gente fala de construção do Estado brasileiro, é porque a gente vai tentar entender o processo que leva à formação desses 3 componentes, do governo, do território e do povo. E para a gente poder falar sobre isso,
a gente precisa voltar um pouco antes do processo de independência do Brasil. Porque a nossa independência, embora tenha acontecido em 1822, existe um processo anterior que levou à ruptura com Portugal. Então, nessa primeira etapa da construção desse Estado brasileiro, nós vamos observar o período joanino, que, como o próprio nome diz, é o período em que o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, governa Portugal e automaticamente está fisicamente presente aqui no Brasil, de 1808 a 1820. Então, é durante o período joanino que os elementos para a formação de um Estado brasileiro, eles vão sendo alicerçados. Tranquilo? Para a gente poder se localizar melhor no tempo e no espaço, eu fiz uma linha do tempo para vocês, onde na parte de cima eu tenho a Europa e na parte de baixo eu tenho as Américas, tá? Então, só para a gente entender, porque quando eu falo de período joanino, muito embora ele aconteça em 1808, ou seja, século XIX, eu, de novo, preciso voltar um pouco atrás para eu entender quais os fatores que levam a corte portuguesa a chegar ao Brasil para que, então, esse evento contribua para a construção do Estado brasileiro. Ou seja, para a gente entender por que o Brasil tornou-se independente, eu preciso voltar 40, 50, 60 anos antes, na Europa, para entender o que estava acontecendo que levou a esse desencadeamento de fatos até então a ruptura do Brasil com Portugal, beleza? Então, 1751 vai ser o nosso ponto de partida. Na verdade, 1750. Segunda metade do século XVIII. Lá na Europa, eu tenho o surgimento do movimento chamado de Iluminismo. Movimento esse que nós estudamos há 3 ou 4 aulas atrás. Muito embora o Iluminismo seja um movimento que não tem data para começar, nem data para acabar, a gente costuma usar o ano de 1751 como ano que marca o lançamento da primeira obra nitidamente iluminista, assumidamente iluminista, que se auto-intitulava iluminista, que é a famosa enciclopédia dos franceses de Diderot e d'Alembert, tá? Então, 1751, dois franceses lançam uma coleção de verbetes, ou seja, é uma coleção de livros. Dentro desses livros havia uma série de artigos de vários pensadores identificados com o iluminismo e que passam, então, a influenciar a intelectualidade europeia, tanto burgueses quanto muitos nobres, inclusive. Então, 1750, a gente vai usar como data para marcar o início da obra iluminista na Europa, do pensamento iluminista na Europa, frisando mais uma vez que as ideias iluministas, elas são, obviamente, anteriores a essa data aqui. Essa data é apenas um ponto de referência na linha do tempo para a gente colocar certos marcos temporais. Nas Américas, ou melhor, na Europa, né, governava Portugal o rei Dom José, que, não sei se vocês lembram, na aula de iluminismo, ele nomeou para secretário de Estado da Fazenda, né, um cargo mais ou menos parecido com o de primeiro-ministro, o tal do Marquês de Pombal. E o período em que o Pombal está auxiliando o rei a governar Portugal é um período que, automaticamente, o Brasil vai ser afetado por aquelas políticas, né? Só para a gente lembrar aqui, o rei Dom José ele contrata o Marquês de Pombal para que o Marquês de Pombal sanasse as contas do reino do Império Português, né? Porque o Império Português era um império que gastava demais e arrecadava muito pouco. O que o Pombal faz é equacionar essas contas. Então, a gente vai observar mais à frente que o governo do Pombal representou uma maior fiscalização sobre as colônias. Então, o Brasil automaticamente vai ser afetado por esse chamado período pombalino, né? Que é, obviamente, marcado pela influência do pensamento iluminista no modo como o Marquês de Pombal aconselha o rei de Portugal. 1776 acontece a independência dos Estados Unidos.
E, de novo, mais um movimento influenciado pelo iluminismo. Então, os valores de democracia, liberdade de pensamento, defesa da propriedade privada, a defesa do indivíduo contra o Estado. Então, todos esses valores que nortearam a independência das 13 colônias, né, que depois viraram os Estados Unidos da América, são valores que bebem na fonte do iluminismo. Então, repare que a segunda metade do século XVIII, ela nasce já carregada pela forte influência do pensamento iluminista. 1777, o rei Dom José, o rei de Portugal, Dom José, morre, e o Marquês de Pombal vai ser demitido pela rainha que governa o país. Falo disso daqui a pouco. 1789, lá na França, acontece a Revolução Francesa. Aqui no Brasil, no mesmo ano, acontece a Inconfidência Mineira. Os dois movimentos também influenciados pelo iluminismo. 1798, acontece no Brasil a chamada Conjuração Baiana, que foi influenciada por aquele período da Revolução Francesa chamado de Terror Jacobino. 1799, lá na França, Napoleão assume o poder e inicia o que a gente chama de Era Napoleônica. Então, eu quero que vocês visualizem esse slide para entender que o que acontece no Brasil é um reflexo do que acontece na Europa. Ou seja, o iluminismo influencia a Revolução Francesa, mas influencia também o governo do Marquês de Pombal, influencia a independência americana, influencia a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e muitos outros movimentos que ocorrem na segunda metade do século XVIII. Deu para se situar na linha do tempo? Fala comigo. Sim. Sim. Beleza. Professor, rapidinho, eu tô meio confusa. O Marquês de Pombal, ele fez o quê? Ele fez quais reformas no Brasil nessa época? Então, o Marquês de Pombal, ele foi nomeado pelo rei de Portugal para ser secretário de Estado do Império Português como um todo, e as medidas que o Marquês de Pombal adota afetam o Brasil. Eu vou falar delas mais a pouco, mas um exemplo, ele vai expulsar os jesuítas do Brasil, né? Na verdade, de todas as colônias portuguesas. Ele vai aumentar a quantidade de impostos. Então, uma série de medidas que acabam centralizando um pouco mais o poder nas mãos do Estado, né? Acabam sufocando um pouco a liberdade das colônias, e isso afeta diretamente o Brasil, tá? Entendi. Aí as revoltas foram pelo contexto mundial e também pelas medidas do Marquês de Pombal? Essas revoltas acontecem com influência dos ideais de liberdade, do iluminismo, porque nós tínhamos uma colônia que já vinha passando por por um declínio da atividade mineradora e uma colônia que vivia como é que eu vou dizer? Que vivia apertada, pressionada pelas ações adotadas pelo reino português, pela coroa portuguesa. Mas vou falar disso daqui a pouquinho de novo, tá? O primeiro ponto que eu preciso é que vocês se situem na linha do tempo e entendam os paralelismos existentes. Então, o iluminismo nasce como um movimento, influencia vários governos europeus, que, como Portugal, adotam e contratam serviços de pensadores e filósofos iluministas. O iluminismo influencia os primeiros movimentos de independência e revolução, como no caso da independência dos Estados Unidos, depois a Revolução Francesa, e pequenos movimentos separatistas locais, como é o caso da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso é que vocês entendam essa linha do tempo e a relação entre o que acontece na Europa e o que acontece nas Américas. Beleza? Tá bom. Dito isso, para agora a gente começar a focar em Portugal, eu preciso que você entenda quem são as pessoas que vão fazer parte dessa história
que vai ser contada nessa aula, tá? Porque eu já falei para vocês que o rei Dom José governou Portugal durante 27 anos e que o Dom José contratou o Marquês de Pombal para auxiliar o governo do Império Português. Só que eu preciso que você entenda quem são as pessoas que se relacionam com o rei Dom José, quem são os familiares dele, quem são seus descendentes, para a gente entender depois como é que isso se debruça sobre a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Então, rei Dom José I é o rei de Portugal entre 1750 e 1774, beleza? O rei Dom José tinha mais 5 irmãos. Um deles era Dom Pedro III, beleza? Dom José I era casado com Dona Mariana, que pertencia à família real espanhola, tá? E a Dona Mariana, a partir de 1774, ela vai ser a regente de Portugal, porque o Dom José, ele começa a sofrer alguns distúrbios psicológicos, né? Grosseiramente falando, popularmente falando, ele fica meio maluco. E na impossibilidade de governar Portugal, o trono ia para a sua filha mais velha, Dona Maria I. Só que ela ainda era menor de idade. Então, até que a Dona Maria assumisse efetivamente Portugal, durante 3 anos, quem foi a regente do reino português foi a mãe da Dona Maria, a Dona Mariana da Espanha. Dom José e Dona Mariana tiveram 4 filhas, todas mulheres, não tiveram filhos homens. Então, automaticamente, na inexistência de filhos homens, quem governa Portugal é a filha mais velha, que no caso é a Dona Maria, que ao assumir o trono virou Dona Maria I. Tá? Ela vai governar Portugal de 1777 a 1816. E ela, como era muito comum na época nas cortes europeias, ela casou-se com o seu tio, Dom Pedro III. Tá? Então, Dom José I tinha 6 irmãos, 5 deles e mais Dom Pedro III. Seu irmão Dom Pedro III casou-se com a Dona Maria. Tio e sobrinho se casaram e tiveram 3 filhos. Dom José, o filho mais velho, uma irmã e Dom João VI. Na verdade, Dom João ainda, que era o filho mais novo. Dom José, como era de costume, foi preparado para governar Portugal no momento que a Dona Maria, já lá na frente, anos mais tarde, estivesse idosa, incapacitada ou até mesmo morta, né? Só que olha que loucura. O Dom José veio a falecer. Na verdade, a Dona Maria teve 3 perdas num curto espaço de tempo. Dom José morreu em 1777, Dom Pedro III morreu em 1784, 85, e o Dom José morreu em 1786. Então, isso afetou muito a rainha de Portugal, Dona Maria. Afetou tanto que, assim como o pai, ela também começou a sofrer distúrbios psicológicos, né? E imagina, 1786, eu estou perto da Revolução Francesa. Rolavam rumores, né, de que a situação na França estava ficando um pouco caótica. E depois que começou a Revolução Francesa, o pânico tomou conta dos reinos europeus que morriam de medo de que revoluções como a da França acontecessem. Então, a Dona Maria, como ela perdeu os parentes queridos em um curto espaço de tempo, principalmente o filho mais velho, que era o cara indicado a sucedê-la ao trono, e como ela morria de medo da Revolução Francesa e estava, de fato, temerosa com o que pudesse acontecer em Portugal, ela começa a ter alguns problemas mentais, né? E nessa incapacidade de manter-se centrada, ela, aos poucos, vai sofrendo de distúrbios psicológicos, né? E aí que entra o Dom João nessa história. Porque Dom João VI vai acabar assumindo o reino português, primeiro porque o irmão mais velho morreu, segundo porque a mãe começou a sofrer de distúrbios psicológicos, né? Então, só para você entender como é que Dom João VI entrou nessa história.
Dom João VI não era para ter governado Portugal e só o fez porque o seu irmão mais velho morreu e porque a sua mãe começou a ter distúrbios psicológicos, ficando incapacitada de governar Portugal. Beleza? Então, resumo da ópera. Entre 1750 e 1777 em Portugal, Dom José governou o país, tá? Ele foi coroado em 1750, e aí, como eu disse a vocês, ele nomeou o Marquês de Pombal como secretário de Fazenda, que era uma espécie de primeiro-ministro da época, e o Pombal, como medidas adotadas, ele acabou com o sistema de capitanias hereditárias aqui no Brasil, ele expulsou os jesuítas, ele transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, e ele criou monopólios estatais, tirando parte da liberdade econômica que havia nas colônias portuguesas. Tudo isso foi feito visando fortalecer a política mercantilista em Portugal. Muito embora Marquês de Pombal fosse influenciado pelo iluminismo, acima de tudo, ele era funcionário do rei de Portugal. Então, ele tinha que adotar medidas que, mesmo indo contra o pensamento iluminista de liberdade econômica, ele precisava adotar para poder equacionar a crise econômica vivida em Portugal. Só que essas medidas, além de fortalecerem a política mercantilista, acabaram também gerando um certo centralismo político. Marquês de Pombal acabou não só gerando muitas inimizades, como acabou também centralizando um pouco o poder na coroa portuguesa, retirando algumas liberdades que as colônias foram obtendo ao passar do tempo, né? Só que no meio desse processo todo, isso acabou gerando um certo misticismo em Portugal. Acontece em 1755, ou seja, no 5º ano do reinado de Dom José, acontece um grande terremoto em Portugal, né? Não sei se vocês conhecem, existe uma praia em Portugal, que é a Praia de Nazaré, onde atualmente surfam-se as maiores ondas do mundo, né? Ondas que chegam a 20, 30 metros de altura. Essas ondas acontecem ali por conta de uma falha geológica que promove o acúmulo de ondas, gerando essas ondas grandes, né? Então, Portugal está situado numa região que favorece as atividades sísmicas, né? Então, em 1755, houve um grande terremoto em Portugal que destruiu Lisboa, né? Esse quadro, por exemplo, foi pintado 1 ou 2 anos depois desse terremoto, e ele mostra a alegoria do terremoto em Lisboa, né? A gente pode ver que os prédios desabados, né? Desmoronados. O artista que pintou ele se retrata 2 vezes nesse quadro, né? A gente pode ver aqui essa alegoria mostrando a justiça divina, muitas referências religiosas na imagem, né? Muitos padres rogando aos céus, né? A cruz aqui sendo abraçada por 2 pessoas. Esse quadro mostra um pouco o misticismo que tomou conta de Portugal nessa época. Por quê? Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, isso meio que pegou um pouco mal na opinião pública. Porque imagina, você está expulsando das colônias a Companhia de Jesus. A ordem religiosa, uma das ordens religiosas mais importantes do mundo inteiro, do mundo católico, né? Aquela ordem responsável pela educação e pela fé católicas no mundo. Então, quando Pombal, uma certa dose de racionalidade, ele expulsa os jesuítas do Brasil e das colônias portuguesas mundo afora, em Portugal, que era um país muito católico na época, bastante tradicional, bastante ligado às tradições católicas e monarquistas, para a população comum, né, para o afegão médio, isso gerou uma certa desconfiança e uma certa especulação, né, de que muito provavelmente algum castigo divino se debruçaria sobre os portugueses por conta desse distanciamento da fé, né? É óbvio que o Marquês de Pombal não expulsou todos os padres do Brasil e das colônias portuguesas. Ele expulsou apenas os jesuítas. E com uma razão muito clara. Os jesuítas eram responsáveis pela catequização dos índios.
se eu expulso os jesuítas, eu permito que possa-se utilizar mão de obra indígena nas colônias. Porque o grande entrave para você usar mão de obra indígena era o trabalho dos jesuítas, que impediam que isso acontecesse, né? Então, expulsando os jesuítas, eu agora tenho uma mão de obra indígena que pode ser utilizada. Então, Pombal foi racional ao tomar a decisão. Mas, coincidentemente, ao acontecer esse terremoto em Portugal, você acaba alimentando uma certa especulação do senso comum de que um castigo divino havia pairado sobre os portugueses por conta desse distanciamento da fé, por conta dessa renegação à fé cristã, à fé católica, né? E, obviamente, Dom José I, durante os 10, 20, 15 anos seguintes, ele ficou carimbado aí como o rei que virou as costas para a igreja e acabou sendo punido por isso, né? Como eu falei para vocês, o Dom José ele começa a ter alguns problemas mentais. 1774 ele já está incapacitado de governar e o trono foi para sua filha, Dona Maria, que como era menor de idade, a regente do reino passou a ser a sua mãe, esposa do rei Dom José, a Dona Mariana da Espanha. Quando a Dona Maria atingiu a maioridade, ela deu início ao seu reinado, e aí ela virou Dona Maria I, tá? Em Portugal, ela vai ser chamada de Dona Maria a Piedosa, ou, no português de Portugal, Dona Maria a Pia. Por que ela era chamada de piedosa? Primeiro que ela manda os jesuítas de volta, ela traz de volta os jesuítas. Segundo que grande parte das inconfidências e conjurações no Brasil que acontecem nessa época, se você pegar, por exemplo, a Inconfidência Mineira, quem se ferrou ali foi Tiradentes. Todos os outros 12 inconfidentes tiveram a sua pena perdoada pela rainha de Portugal. Então a Dona Maria tinha uma forma meio de piedosa, de olhar com aquele olhar de segunda chance para as pessoas, né? Muitas penas capitais, né? Penas à morte e penas de levar o cara para o exílio foram revertidas pela Dona Maria, que aqui no Brasil foi chamada de a viradeira, por desfazer grande parte daquilo que o Marquês de Pombal fez nos anos anteriores, né? Então a Dona Maria assume o reino de Portugal, demite Marquês de Pombal, então ela interrompe aquele período de influência iluminista no governo português, só que com o avançar do seu reinado, a gente vai chegando ali já nas franjas da Revolução Francesa. E quando em 1789 acontece a tomada da Bastilha, o rei vai ser obrigado a ir para o Palácio das Tulheiras, naqueles episódios que a gente viu na aula passada, toda essa movimentação revolucionária gera uma certa preocupação na Dona Maria, né? Que, como eu falei, somadas às perdas familiares que ela teve, né? E somadas às revoltas internas nas colônias que ela vai ter, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, ela fica meio desnorteada, né? E aí, já com a idade um pouco avançada, ela vai perdendo um pouco a capacidade, ela vai perdendo um pouco a sua sanidade mental, né? Então, assim como o pai, que ficou incapacitado de governar pelos distúrbios mentais, a Dona Maria também sofre do mesmo problema. E aí, incapacitada de governar Portugal, quem vai assumir parcialmente o governo é o filho mais novo dela, o Dom João, né? Porque o filho mais velho morreu e porque a Dona Maria ainda estava viva. Então, durante 20 anos mais ou menos, Portugal teve uma rainha, a Dona Maria, mas que não governava, e teve um príncipe regente, que era Dom João VI, que seria rei no momento que a Dona Maria morresse, tá? Então, feito essa introdução desses quase 50 anos aí que antecedem a chegada da corte ao Brasil, ficou clara para você como é que estava Portugal nesse momento? Como é que Portugal passou a segunda metade do século XVIII? Ficou tranquilo para você? Sim. Beleza. Enquanto isso, na França,
você vai ter a chamada Era Napoleônica, né? Napoleão assume o poder com um golpe de Estado, 1799. Em 1803, Napoleão vai se coroar imperador, dando início a um período aí de, no total, né, são 16 anos de governo, como imperador são 13 anos, e que vai até 1815. Esse é o quadro famoso sobre a coroação de Napoleão. Chama a atenção aqui não só as pessoas se curvando ao imperador, mas o fato de que ele mesmo coloca a coroa na sua própria cabeça, né? E essa imagem é o símbolo de um Napoleão que não se curva diante da igreja. Pelo contrário, é um Napoleão que governa com a igreja, né? E não pela igreja ou abaixo da igreja. Geralmente nas cerimônias de coroação, quem colocava a coroa na cabeça do rei era um cardeal, às vezes o papa. Nesse caso, foi o próprio imperador que fez esse gesto, né? Marcando uma ruptura, né, entre igreja e Estado na França, né? E essa era napoleônica, ela vai ser marcada por três coisas. No campo jurídico, Napoleão ele criou em 1804 o Código Civil. Cara, isso é um marco do mundo contemporâneo, tá? Porque o Código Civil ele regulamentou todas as principais relações estabelecidas na sociedade, né? Esse Código Civil era uma espécie de Constituição, né? A Constituição ela mostra as principais leis na sociedade, né? O Código Civil mostra como essas leis vão ser aplicadas, né? Então, o Código Civil ele ajudava a organizar a sociedade civil em diferentes esferas. Então, aqui dentro estava desde o divórcio até o que aconteceria se você violasse a propriedade privada de alguém, né? Então, esse Código Civil, inclusive, ele influenciou todo o Ocidente no século XIX e século XX, né? O Código Civil brasileiro, do início do século XX, feito pelo Rui Barbosa, ele era influenciado em grande parte pelo Código Civil napoleônico, né? Um segundo aspecto que marca essa era napoleônica é a industrialização. Porque Napoleão, recém-saído da Revolução Francesa, ele vai entender que a França precisava dar esse passo à frente. A França precisava se industrializar, né? Investir em máquinas para aumentar a produção, tornar mais eficiente, exportar para todo mundo. E para acelerar esse processo, Napoleão criou o Banco da França, né? Então a França agora passava a ter um banco público do Estado que financiava a burguesia francesa, e a França passa a ter uma moeda nacional. Então, do ponto de vista legal e do ponto de vista econômico, com Napoleão, a casa fica mais ou menos organizada, né? E como na época a França tinha como principal rival a Inglaterra, Napoleão tinha duas opções. Ou tentava produzir melhores produtos do que os ingleses para vencer a concorrência, o que demoraria alguns anos até isso acontecer, ou, de maneira artificial, ele restringia a circulação de produtos ingleses na Europa. E o que Napoleão faz é a segunda opção. Em 1806, Napoleão cria o bloqueio continental, que era uma medida que visava restringir a circulação de produtos ingleses na Europa. Na prática, as embarcações inglesas elas não poderiam mais aportar nos portos da Europa. Na prática, a Europa estava impedida de comprar produtos da Inglaterra. E aí você pergunta, Gustavo, a Inglaterra deixou isso barato? Não. Pouco tempo depois, a gente vai ter uma guerra entre Inglaterra e França. A segunda pergunta talvez é, Gustavo, os outros países aceitaram isso de cara? Também a resposta é não. A diferença é que os países que se negaram a assinar o bloqueio continental, esses países foram sendo anexados pela França napoleônica. A gente mostra aqui no mapa, né, que
Primeiro tem os países que eram possessões diretas da França, né? Como o caso Holanda, uma parte ali da Itália, uma parte da ilha de Córcega, né? Uma parte da Catalunha. Segundo, num amarelo aqui mais clarinho, nós temos os países que foram anexados depois, né? Que foram invadidos pela França napoleônica. Então, como é que Napoleão agia? Vamos supor, a Espanha, né? Napoleão criou em 1806 o bloqueio continental. Aí mandou o documento lá para o rei da Espanha e falou, cara, só, você vai assinar esse documento aqui e a partir de agora você não estabelece mais relações comerciais com a Inglaterra, beleza? Gustavo, Oi. mas qual foi o motivo do bloqueio continental? Garantir que a Europa comprasse produtos apenas da França. Ah, entendi. É. Só que de modo artificial, né? Obrigando os países a fazerem isso. E aí os países que resistiam, eles eram anexados, eram invadidos, né? Então a Espanha, por exemplo, ela, que era uma grande parceira da Inglaterra, inclusive, a Espanha, ela negou a aderir ao bloqueio continental. Em 1806, a França vai invadir a Espanha. O rei da Espanha vai ser destronado e, no lugar, Napoleão vai colocar o seu irmão, José Bonaparte. Mesma coisa ele faz na Suíça, botando alguém simpatizante do seu programa político, seu projeto de Estado, né? E alguns outros países, voluntariamente, se aproximaram da França, como é o caso da Áustria. Né? O imperador da Áustria foi muito inteligente no momento, evitando um confronto com a França. Ele ofereceu a mão da sua filha, de uma das suas filhas, ao Napoleão, que acabou se casando com a Maria Luísa, futura princesa da Áustria, né? Ela não tinha direito ao trono, mas era uma das filhas do imperador austríaco. E alguns outros países faziam alianças como essas, né? Para evitar que eles fossem invadidos. Apenas 2 países bateram de frente com Napoleão e conseguiram vencer, né? O primeiro deles é a Rússia, né? Na verdade, o último deles foi a Rússia, porque em 1812 Napoleão vai tentar invadir a Rússia e perde. E o primeiro país foi Portugal, né? O próprio Napoleão, inclusive, nas suas memórias pessoais, né, no seu espécie de diário de vida, né, o Napoleão escreveu lá que o único governante da Europa que conseguiu enganá-lo foi o príncipe regente de Portugal. E aí eu vou contar por que isso vai acontecer. Mas antes, a pergunta é, tá tranquilo até aqui para vocês? Gustavo, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa época, a Inglaterra ela tinha a maior frota de navios. Tinha. Por que, então, que a França tinha o maior poder armamentístico? Tipo assim. Porque no mano a mano, na trocação, em terra, a França era melhor. A Inglaterra só tinha a melhor marinha. Mas num conflito por terra, a França era muito mais forte, né? Ah, tá. Eu achei que. Porque, tipo assim, os outros países que perderam para a França, eles eram inferiores em relação a armamento, essas coisas, não é isso? Sim, com certeza. E a Inglaterra, ela não tentou, tipo, pegar territórios porque ela também era inferior. Na verdade, a Inglaterra ela não tentou anexar territórios porque eles já estavam sob o domínio da França, né? E nesse momento aqui, 1799, 1800, a Inglaterra estava no auge da sua Revolução Industrial e ela estava um pouco preocupada com as Américas, né? Porque nas Américas você tinha colônias espanholas, a Espanha agora estava sob o domínio da França, nas Américas você tinha a colônia portuguesa, que era o Brasil, que ainda não havia caído para a França. Então, a Inglaterra estava mais preocupada com as Américas e outros lugares do que necessariamente com a Europa, né? Porque com a Europa, a Inglaterra não podia fazer muita coisa, né? Historicamente, a Inglaterra não foi um país que invadiu outros lugares.
até pela sua posição geográfica, até pela sua formação geográfica, né? A Inglaterra sempre adotou uma posição de fazer uma boa defesa e não fazer um bom ataque, entendeu? Então, por essas características, nesse momento que Napoleão está bagunçando a Europa, a Inglaterra ela não vai conseguir fazer muita coisa, não. Beleza? Beleza, entendi. Obrigada. A Inglaterra só Gustavo, a fazer alguma coisa depois que a França é derrotada para a Rússia, tá? Só para a gente entender a linha do tempo. 1806, Napoleão vai escrever o bloqueio continental. Naquele mesmo ano, ele invade a Espanha, invade outros países. 1808 tem a treta com Portugal, que eu vou falar daqui a pouco. 1812, ele tenta invadir a Rússia, aí ele perde. No ano seguinte, com a França já enfraquecida, aí é que a Inglaterra vai fazer o primeiro ataque à França. E aí, em 1813, está até aqui sinalizado no mapa, ó, na Batalha de Waterloo, Napoleão vai sofrer a sua primeira derrota para a Inglaterra. Tá? Ele, inclusive, foi preso aqui nesse momento, foi mandado para a ilha de Elba, ficar numa espécie de prisão domiciliar numa ilha. Só que ele acaba conseguindo fugir da ilha, voltar para a França, se reorganizar, e aí só em 1815 é que a Inglaterra consegue derrotar efetivamente o Napoleão, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa, eu comecei a falar e não e atropelei. essas ilhazinhas embaixo, Sicília, Sardenha, também faziam parte da Inglaterra, da Grã-Bretanha? Não, essas ilhazinhas não, tá? Mas também estavam barradas, né? Estavam barradas, né? Essas ilhas tinham um bloqueio que, na verdade, a Sicília não. A Sicília escapava disso e a Sardenha também escapava, né? A ilha de Córcega que estava limitada pelo bloqueio continental. Mas Sardenha e Sicília não representavam grandes mercados para a Inglaterra, não, né? Até pela distância. Então, você gastar uma embarcação para vender para Sardenha e para Sicília não faz muito sentido, né? Então, o grande mercado que a Inglaterra perderia era esse mercado aqui, era a Península Ibérica. Porque na verdade, o maior parceiro comercial da Inglaterra nessa época chamava-se Portugal. Por isso que agora a gente vai ver a treta entre Napoleão e Dom João VI. Porque, de um lado, eu, Dom João VI, né? De um lado eu tenho Napoleão, que está dizendo para mim que eu tenho que aderir ao bloqueio continental e que eu não posso mais comercializar com a Inglaterra. Do outro lado, eu tenho a Inglaterra, que é o mais importante parceiro comercial que eu tenho e que, inclusive, está me dando uma certa ameaça, está me fazendo uma certa ameaça, que é a seguinte: se eu aderir ao bloqueio continental, a Inglaterra ameaça invadir o Brasil, ou seja, tomar a mais importante colônia portuguesa naquele momento, né? E antes que você se anime e pense, puxa, a gente poderia ter sido uma colônia inglesa, ia ser demais. Lembre-se que a Jamaica também foi uma colônia inglesa e nem por isso são uma potência, tá? Então, nesse momento, eu tenho de um lado a França pressionando Portugal para que Portugal venha a aderir ao bloqueio continental e do outro lado eu tenho a Inglaterra, que está ameaçando tomar o Brasil caso eu assine o bloqueio continental. Então, nessa sinuca de bico, né, se o Dom João VI aderir ao bloqueio, ele perde o Brasil. Se ele não aderir ao bloqueio, ele perde a coroa, porque Napoleão vai invadir Portugal, vai destronar Dom João VI e vai colocar no lugar alguém simpático ao projeto napoleônico, né? Ou seja, se Dom João fecha com Napoleão, ele perde o Brasil. Se Dom João fecha com a Inglaterra, ele perde a coroa. E aí vem a grande cartada do mestre. O que o Dom João VI faz?
ele resolve não perder nem o Brasil, nem a coroa. Ele resolve colocar em prática um plano que já vinha sendo sugerido aos reis de Portugal desde a época do Marquês de Pombal. Que plano era esse? Transferir toda a corte portuguesa para o Brasil. E aí vem a pergunta do milhão. Por que já se sugeria há algum tempo transferir a corte portuguesa para o Brasil? Para ter o melhor controle da região? Por que o Brasil? Porque tem maior território? Porque tem maior território. E o que mais? E era o que trazia mais renda para Portugal? Exatamente. Era o que trazia mais renda para Portugal. Então, obviamente, ficar perto dessa colônia, né, era importante para Portugal. Então, há algum tempo que já se sugeria que o rei transferisse toda a corte para cá, né? Só que, obviamente, era uma ideia difícil de você trabalhar, né? Porque, imagina, convencer. A corte portuguesa tinha mais ou menos 15 mil pessoas, tá? Entre nobres, empregados, agregados, né? Imagina você convencer 15 mil pessoas a largarem os luxos da corte e atravessarem o Atlântico numa viagem demorada, cansativa, para chegar numa colônia feia, suja e quente e úmida pra cacete. Então era muito complicado você amadurecer essa ideia, né? Então, nesse momento que tem um motivo muito forte para isso, aí você tem, de fato, um pretexto para colocar em prática um plano que já era antigo, né? Então, em 1808, Dom João VI ele recebe notícias, né, de que os franceses estavam próximos à fronteira da Espanha com Portugal, né? E aí, Dom João VI, em questão de uma semana, conseguiu fazer com que toda a corte portuguesa se arrumasse e entrasse em navios para partirem em direção ao Brasil, né? Aqui eu faço um parênteses, porque historicamente a gente chama isso de fuga da corte portuguesa, né? É difícil você chamar de fuga um movimento organizado que leva 15 mil pessoas da Europa para as Américas, né? Até porque, nesse momento, a Inglaterra, ela apoia Portugal. E Dom João VI, inclusive, durante muito tempo, ele quase assinou com os franceses, né? O Dom João VI, como todo rei da Europa, ele tinha conselheiros, né? E esses conselheiros tinham diferentes perfis, né? Então, você tinha conselheiros que eram anglófilos, né? Ou seja, que defendiam uma aproximação com a Inglaterra, e você tinha conselheiros francófilos que defendiam uma aproximação com a França. E assim, às vésperas da transferência da corte, a corte saiu de Portugal em novembro de 1807, tá? E chegou aqui em fevereiro de 1808, em janeiro de 1808, até mais ou menos outubro, Dom João VI estava quase inclinado a assinar o bloqueio continental, né? Então, de fato, o que houve foi uma transferência da corte portuguesa para a preservação da coroa e para a manutenção das relações comerciais com a Inglaterra, sem que eu perdesse a minha mais importante colônia, né? Então, como eu falei, aproximadamente 15 mil pessoas em novembro de 1807 entram em diversas embarcações, inclusive Dom João VI e a família real, eles partem em direção ao Brasil. E aqui são os motivos da transferência, para a gente deixar mais claro, né? Indefinição portuguesa nas relações internacionais, pressão dos ingleses e dos franceses,
não adesão ao bloqueio continental, o apoio que ele teria da Marinha Real Britânica e, obviamente, algumas concessões que ele teve que fazer à Inglaterra, porque os ingleses auxiliariam a transferência da corte para o Brasil, escoltando as embarcações, só que, em contrapartida, os ingleses exigiram algumas coisas, né? Esse quadro é um quadro alegórico, mostrando a partida da corte portuguesa, né? É que a gente olha o semblante das pessoas, como é um semblante triste, de ver o seu rei deixando o país, né? E para a gente agora abrir um pouco mais a árvore genealógica, agora vamos ver a descendência de Dom João VI, né? Lembrando aqui que Dom João VI era filho de Dona Maria I, com o seu tio Dom Pedro III. Dom João VI tinha 2 irmãos, um deles era Dom José, e Dom João VI casou-se com Carlota Joaquina, tá? Só para a gente lembrar de onde veio Carlota Joaquina. A avó de Dom João VI, ou seja, Dona Mariana da Espanha, era irmã de Carlos III, rei da Espanha naquele momento. Carlos III era casado com Maria Amália da Polônia e tiveram muitos filhos, dentre eles Carlos IV, que acabou sucedendo Carlos III no trono espanhol. Carlos IV, por sua vez, era casado com Maria Luísa de, se eu não me engano, Parma, tá? E tiveram muitos filhos, dentre eles Fernando VII, que viria mais tarde a ser o rei da Espanha, e Carlota Joaquina, que então foi encaminhada ao casamento com Dom João VI. O que isso quer dizer? Que Dom João VI era casado com a sua prima de segundo grau, né? Porque a mãe de Dom João VI era prima do pai da Carlota Joaquina, primos de primeiro grau, né? Porque o tio da Dona Maria I era o pai do Carlos IV, né? Então, Dona Maria era prima do Carlos IV e os filhos deles se casaram. É como você hoje se casar com o seu primo de segundo grau. E desse casamento nascem 7 filhos, sendo 2 homens e 5 mulheres. O filho mais velho, Dom Pedro, que mais tarde viria a ser Dom Pedro I do Brasil, e Dom Miguel, que mais tarde viria a ser Dom Miguel I de Portugal. Beleza? Então, a gente pode observar que a relação familiar entre a família dos Bragança e a família dos Bourbon na Espanha era uma relação muito próxima, né? Intensamente próxima. E aí... Gustavo. Oi. Só uma coisa, como é que ficou a população portuguesa, assim, quando viu essa fuga, que viu que os franceses iam invadir e aí eles não tinham mais quem, sei lá, um chefe, né? Sim. Então, como é que ficou? 2 movimentos. O primeiro eu conto agora, o segundo eu falo no próximo slide. Ok, beleza. Quando Dom João VI vem para cá, nós temos alguns movimentos de resistência em Portugal, tá? Foram travadas algumas batalhas entre as tropas francesas, tá? E esses movimentos militares em Portugal. Mas ainda assim, como a corte portuguesa já tinha saído de Lisboa, quando Napoleão chegou em Portugal, as tropas francesas não ficaram mais do que 3 meses, porque não interessava para ele um reino sem rei, né? Como o rei está indo para o Brasil, então não faz sentido para ele continuar em Portugal. E o outro movimento que acontece é que foram assinados vários tratados, vários acordos com a Inglaterra. Um desses acordos permitia que a Inglaterra cuidasse de Portugal enquanto a família real estivesse no Brasil. Ou seja, enquanto Dom João VI estivesse no Brasil, os exércitos da Inglaterra fiscalizariam Portugal para impedir uma ocupação francesa, né?
Como Napoleão estava muito interessado mesmo em Portugal sem rei, então isso pôde acontecer tranquilamente, sem grandes problemas. Então, as tropas inglesas ficaram lá em Portugal, em alguns momentos, em algumas cidades, tomando conta das fronteiras e tal, para evitar que nada acontecesse de pior com o reino português, né? Então, nessa vinda da corte para cá, foram assinados esses tratados todos, né? O primeiro deles, e mais importante de todos, é esse aqui. É o Tratado de Abertura dos Portos. Esse, ele representa a independência econômica do Brasil. Então, a partir desse momento, olha o nome, Tratado de Abertura dos Portos. Os portos brasileiros, a partir de agora, se abririam ao mundo. O que isso quer dizer? Na prática, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, acabava o pacto colonial. Então, a partir desse momento, 1808, os portos brasílicos, que era como a gente chamava o Brasil na época, né, o gentílico de Brasil na época, os portos brasílicos ficavam abertos às nações amigas a partir desse momento. Subentende-se que nessa época a única nação amiga é a Inglaterra, né? Mas na prática, essa abertura dos portos representava o fim do pacto colonial, do exclusivo colonial português sobre o comércio no Brasil. Beleza? O que isso quer dizer? Que a partir de agora, os portugueses que viviam no Brasil poderiam comprar e vender produtos de todas as nações amigas sem ter que pagar impostos a Portugal. Beleza? Beleza. Na verdade, me corrigindo. Pagando impostos, eles continuaram pagando. Mas agora eles não precisavam comprar produtos tendo a intermediação de uma companhia de comércio portuguesa, tá? Agora, uma companhia de comércio inglesa poderia atracar seus navios num porto brasileiro e descarregar suas mercadorias sem problema algum. O segundo tratado, que é o Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação, era um acordo de reciprocidade que permitia, dentre outras coisas, o livre trânsito dos seus súditos entre os dois países, bem como o direito de culto privado aos ingleses. Lembremos aqui que os ingleses eram anglicanos e Portugal era um reino católico. Esse acordo permitia que os ingleses que estivessem em solo brasileiro pudessem professar sua fé de modo reservado em casa, mas sem repressão dos instrumentos de polícia da época. E, além disso, reservava a Portugal o monopólio do marfim, pau-brasil, diamantes, ouro em pó e tabaco. Então, esses produtos aqui só poderiam ser comercializados com a Inglaterra se vendidos por Portugal. Os ingleses não poderiam vender isso lá na Inglaterra, apenas os portugueses. E, além disso, esse tratado sobretaxava os produtos em 16%, né? Ou seja, os produtos portugueses que chegassem ao Brasil tinham uma taxa de 16%. Os produtos ingleses chegavam mais baratos, chegavam taxados em 15%. E o das demais nações chegavam taxados em 24%. Ué, Gustavo, os portugueses assinaram um acordo que tornava os seus produtos mais caros no Brasil do que os da Inglaterra? É isso mesmo. E por que motivo, Gustavo? Uma das concessões que Portugal teve que fazer era essa. Senão, Portugal poderia perder a colônia ou a Inglaterra não teria apoiado a transferência da corte para o Brasil. Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Alguma dúvida? Beleza. Imagina só. A gente está falando de 15 mil pessoas que chegam ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na época, tinha mais ou menos 60 mil pessoas, tá?
Se eu estou falando de 15 mil pessoas que vêm para cá, isso quer dizer que 1/4 da população do Rio de Janeiro foi acrescida no momento que a corte portuguesa chega ao Brasil, né? Ou seja, o equivalente a 1/4 da população carioca, da população que habitava o Rio de Janeiro, chegou aqui do nada, né? Então, obviamente, de cara, a gente vai ter um problema habitacional. Não tem casa para todo mundo, né? Então, além de não ter casa, não tem muitas coisas, não tem nenhuma infraestrutura para atender as demandas e os luxos da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro. Então, com a chegada da corte, a cidade vai passar por uma profunda mudança, tá? Primeiro, vai ser criada a Guarda Real Provinciana, que mais tarde foi chamada de Intendência Geral de Polícia e mais tarde virou Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Segundo, foi criada a Imprensa Régia, que mais tarde foi chamada de Diário Oficial do Estado. Terceiro, foi criado o Banco do Brasil, que hoje é o nosso Banco do Brasil. Quarto, foi criada a Casa da Moeda, que até hoje existe com esse mesmo nome, com a mesma função. Em quinto lugar, foram criados diversos instrumentos culturais, como a Biblioteca Real, o Horto Real e por aí vai. Então, a cidade passou por uma mudança, né? Muitas pessoas perderam suas casas, né? O Dom João VI concedeu terras no interior da província para grande parte da nobreza portuguesa, e a cidade ela foi passando por essas transformações. Na época, muitos artistas vieram para cá e retrataram o Rio de Janeiro daquele período, né? Um dos mais conhecidos é o Leandro Joaquim, que produziu uma série de retratos que a gente chama de ovais do Leandro Joaquim, que mostram a cidade na época. Por exemplo, aqui ele está mostrando a Igreja da Glória, que fica no aterro do Flamengo, né? Essa aqui é a Igreja da Glória. Então, hoje, passa o aterro do Flamengo aqui embaixo, né? Na época, você tinha as águas da Baía de Guanabara e você tinha uma praia aqui na Glória, tá? Essa é a região da Praça 15, hoje bastante modificada por conta das obras do Porto Maravilha. Você tinha aqui o chafariz do Mestre Valentim e aqui um pequeno ancoradouro para as embarcações, né? O chafariz do Mestre Valentim está aqui ainda, mas, obviamente, a água da Baía de Guanabara não vem mais aqui, né? Para o lado de cá, você tem a Estação das Barcas, que vão a Niterói. Isso aqui foi tudo aterrado depois com o tempo, né? Essa imagem mostra o Aqueduto Carioca, que a gente chama carinhosamente de Arcos da Lapa. E embaixo dos Arcos da Lapa havia uma grande lagoa, a Lagoa do Boqueirão. Obviamente, essa lagoa foi aterrada com o tempo, passando por muitas transformações. Além disso, o Dom João VI, para incrementar a vida cultural brasileira, portuguesa aqui no Brasil, na verdade, ele manda vir da França vários artistas, né, que haviam perdido emprego na corte de Napoleão. E os dois mais importantes são o Tonet e o Debré, né, que são dois grandes cronistas do tempo que eles viveram, porque eles pintam cenas do cotidiano do Rio de Janeiro, né? Essa aqui é a Rua Direita, que hoje é chamada de Avenida 1º de Março, que fica lá no centro da cidade e geralmente é onde passam os blocos da Anitta e da Preta Gil no Carnaval, tá? Vocês certamente já passaram por aqui alguma vez na sua vida. Aqui é a região da Praça 15, tá? Aqui a gente tem pela posição que a gente tem o Paço Imperial, prédio que ainda existe hoje lá. E aqui é a região da Praça 15, aquele chafariz que eu mostrei para vocês, fica no lado de cá, né? E aqui tinha um pelourinho marcando a presença do domínio português no Rio de Janeiro. Essa outra foto é uma foto que mostra o Morro de Santo Antônio, tá? Para quem já foi ao Largo da Carioca, o Largo da Carioca em si era o morro, né, que era o Morro de Santo Antônio,
onde ficava o convento, que hoje ainda existe ali na região. Dali você tinha uma visão geral para a Praia da Lapa, para a Praia da Santa Luzia e para o Pão de Açúcar, né? Então, todo esse incremento da vida cultural faz com que a cidade passe por transformações urbanísticas e culturais, né? Então, ao mesmo tempo que o Dom João VI permite uma abertura econômica da colônia, facilitando as trocas comerciais com outras nações amigas, no caso a Inglaterra especialmente, e permitindo que você rompa o laço econômico de dependência entre Brasil e Portugal, do ponto de vista cultural, o Rio de Janeiro cresceu bastante e se desenvolveu muito nessa época, né? Por exemplo, é dessa época aqui o primeiro projeto de iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro. Foram instaladas lamparinas em toda a cidade na época, né? E, obviamente, a cidade naquele momento era muito menor do que é hoje. A cidade, nessa época aqui, ela não passava do que hoje é o centro da cidade, tá? E toda essa mudança vai dando uma nova dinâmica para o Rio de Janeiro. O que vai, ao mesmo tempo, desagradando outras províncias aqui no Brasil, principalmente aquelas que ficavam mais afastadas do grande centro, tá? Então, com a chegada da corte, a região sudeste, que já havia se desenvolvido muito mais por conta da mineração, ela agora passava a girar em torno da corte, né? O que trazia muitas vantagens políticas e econômicas para as elites que viviam na região centro-sul. Então, pensa comigo que se a capital está no Rio de Janeiro, se a corte portuguesa está no Rio de Janeiro, se todas as decisões partem do Rio de Janeiro, quem estiver mais perto disso aqui vai ser mais beneficiado pela presença da corte no Brasil. Então, automaticamente, a gente entende que aquelas províncias mais afastadas, as províncias do Nordeste, Bahia, Pernambuco, Maranhão, a província do Grão-Pará, essas províncias mais afastadas, elas se sentiam preteridas quando comparadas às províncias mais próximas do Rio de Janeiro, né? Então, a presença da corte aumentou uma desigualdade político-econômica que já existia no Brasil, né? Porque o Rio de Janeiro já era capital, então já havia uma certa diferença entre o Rio de Janeiro e as demais cidades, e agora com a corte portuguesa no Rio de Janeiro, aí é que o Rio de fato se tornava o centro do Império Português, não só o centro do reino no Brasil, mas o centro de todo o Império Português, o que levantou até ciúmes em Portugal. Mas isso aqui a gente vai ver na próxima aula. Então, na semana que vem, a gente vai observar como é que foi a política externa de Dom João VI na época e como a relação entre os portugueses e a corte portuguesa no Brasil impactou para o movimento de independência do Brasil. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Tranquilo. Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Vou colocar no grupo os exercícios da apostila referentes a esse tema. E aí, semana que vem, no nosso horário normal, sem imprevistos, a gente retoma esse tema, faz a independência do Brasil e avança sobre o chamado Primeiro Reinado. Beleza, galera?